Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre São Paulo e Corinthians, né? O jogo terminou ontem empatado 1-1 no Morumbi, válido pelo brasileiro. São Paulo ainda numa situação incômoda, né? Quero falar também de três notícias importantes, tá? Excelentes para a torcida. Então fica até o final aí, você que é inscrito, já deixa aquele like pra gente. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? O algoritmo do YouTube indica a gente aí para mais pessoas, tá bom? Então, pessoal, o São Paulo e Corinthians ontem fizeram um jogo movimentado no Morumbi, né? A torcida do São Paulo foi novamente e o Rogério mexeu demais no time, não esperava que ele fosse mexer tanto assim, né? Ele coloca alguns jogadores, o problema não é mexer no time, né? O problema é que o Rogério, ele muitas vezes ele coloca alguns jogadores de mais e outros de menos. Caso do Colorado, por exemplo, né? Ele nunca coloca o rapaz para jogar. Aí começou o jogo ontem contra o Corinthians. Então, assim, o ideal era o Rogério administrar melhor o tempo de participação de cada jogador, né? No caso do Colorado, é uma situação dessa. Então, alguns jogadores aí o Rogério precisava rever melhor, né, na hora de colocar. Acho que ele deveria ter mexido menos, mas a gente não sabe também a situação de cada jogador, né? Não sabe. Segundo o Rogério, os jogadores estão muito cansados e corre o risco de lesão mais séria. E como ele está dando prioridade agora para a Copa do Brasil, mesmo o São Paulo tendo chance remota, mas existe a chance, né? Se o São Paulo fizer 2-0 no Flamengo lá, pode mudar a situação. Ou de repente faz 1-0, o Flamengo também não vai jogar atrás. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então o São Paulo está dando prioridade, o Rogério preferiu não arriscar em colocar os titulares e machucar, então ele colocou o time totalmente reserva, né? Mas uma das posições que é inevitável a gente não falar é a do Igor Gomes. O rapaz, infelizmente, está queimado, né? E não é o que a gente queria. A torcida não quer que o jogador, nenhum jogador, seja queimado, como já no início da carreira foi queimado o Diego Costa, que quase sumiu, né? Graças à boa cabeça que ele tem, personalidade, persistência e também desempenho, ele cresceu, hoje é capitão do time, mas a gente vê nitidamente que o Igor Gomes está incomodado com a situação que tá acontecendo com ele. Então falta sensibilidade para o Rogério na hora de colocar o Igor Gomes, né? Coloca o rapaz para jogar 20 minutos aí fora de casa, no segundo tempo, vai dando mais experiência para o rapaz. Não adianta colocar ele num clássico com o Morumbi cheio, né? Ainda mais contra o Corinthians. Se queima mais ainda o rapaz. Saiu super vaiado ontem do campo. Não é por aí. O Rogério precisa ter essa percepção aí na hora de colocar os jogadores. Não adianta colocar de qualquer jeito e queimar o rapaz, né? A pior situação que tem é essa aí para o jogador. O jogador não vai chegar para o Rogério e falar que não quer jogar. Mas a gente vê que tá ruim essa situação do Igor Gomes, como estava ruim a situação do Nestor, né, que ficou fora um período aí e foi voltando aos poucos e readquiriu aí um pouco da forma, mas não adianta colocar os dois todo jogo, iniciando partidas, vai queimar os meninos, né? E o Rafinha até deu uma entrevista no final do jogo dizendo que preferia ser vaiado do que o Igor Gomes, porque ele é um jogador mais experiente e tal. Defendeu o Igor Gomes nessa situação, né? Mas a verdade é que o Rogério precisa administrar melhor a colocação desses jogadores aí, né? Tem uma notícia aí sobre o Nestor, pessoal. O Botafogo deu uma investida e tentou contratar o Nestor, né? Há uns 5 meses atrás aí, 6 meses atrás, e ofereceu 5 milhões de euros, né? 26,6 milhões de reais. São Paulo recusou. São Paulo não quer vender ele para o mercado interno.
vai aceitar a oferta acima de 10 milhões de euros para o mercado externo, mas o Botafogo diz que vai, segundo um portal aí que eu li hoje, pode fazer uma nova oferta e tentar tirar o Nestor do São Paulo. Eu acho difícil. Acho difícil que ele saia para o mercado interno, a não ser que o Botafogo ofereça 12 milhões de euros, né? Tudo é possível, mas acho difícil. Uma das notícias boas aí, tá? Que eu vou dar, que eu particularmente achei, foi a participação do Thales Costa, menino bom. Acho que o Rogério deveria usar mais ele, colocar ele como titular em algumas partidas. Aí ele tem tido um grande desempenho. Ontem a gente vê um menino rápido, né? Ele com um pouco mais de experiência, aí, com um pouco mais de ritmo de jogo, acho que tem tudo para crescer muito no São Paulo. Espero que jogue mais, precisa jogar mais. Alguns jogadores precisam jogar mais e outros jogarem menos, né? Uma outra notícia aí que eu acho que vale a pena é a questão do Felipe Alves. Acho o Felipe Alves que ele ganhou a posição do Jandrei, acho que ele é mais goleiro, mais regular, né? Joga melhor com os pés, tem defendido bolas um pouco mais difíceis, então é o que o São Paulo precisa, jogador, goleiro que faça a diferença em clássico, principalmente, que são jogos mais nervosos, jogos que fazem a diferença, dá moral para o time, né, que ganha, ou que o goleiro defenda. Então, acho que o Felipe Alves aí ganhou a posição do Jandrei. Uma notícia Uma outra notícia importante e excelente aí, tá? É o Gabriel Neves. Ele sofreu aquela lesão no ligamento, né, do joelho direito. Tá fazendo tratamento. Deve se recuperar em 2 meses, mais ou menos. Mas a melhor notícia é que ele foi para o Uruguai e deve voltar quarta-feira para São Paulo com o agente dele para acertar a permanência em definitivo no São Paulo. Então, Gabriel Neves deve ser contratado em definitivo pelo São Paulo. São Paulo que deve pagar aí 1.700.000 dólares, né? 1.700.000 dólares, cerca de 8,6 milhões de reais. São Paulo vai discutir com o empresário dele a forma de pagamento, mas o fato é que o São Paulo vai ficar com o Gabriel Neves em definitivo. Ele está sendo peça importante no elenco, no time titular, né? A gente vê como o São Paulo joga quando ele joga e como o São Paulo joga sem ele, né? Ele tem uma distribuição de bola melhor e se adaptou melhor à marcação, então ele tem sido peça muito importante no esquema do Rogério. Agora, a melhor notícia, pessoal, segundo o Belmonte, tá? Que daqui a 2 semanas a parte de fisioterapia deve ser reinaugurada com novos equipamentos de ponta. Vou até falar aqui o que o Belmonte disse. Segundo ele, a fisioterapia foram comprados equipamentos de ponta, né? Então, abre aspas aqui para o Belmonte. Em 1 ou 2 semanas estaremos com a nossa área de fisioterapia pronta. Os equipamentos nos colocam na ponta. Poucos times do Brasil têm os equipamentos que hoje temos. Fizemos a compra tanto parcelada quanto parte como permuta. E daqui 2 semanas o departamento deve ficar pronto. Irá ficar muito legal o que fizemos, disse Belmonte. Então, é importante, né, que o São Paulo tenha realmente um departamento médico de nível internacional, né, a partir de fisioterapia, fisiologia, porque não adianta nada você montar um bom time e ter jogador parado por contusão ou por mau tratamento. Então, a gente espera aí que esse departamento de fisioterapia aí seja realmente com equipamentos de ponta, visto que teve aquela repercussão toda lá com o Dr. Turíbio, né? Então, esperamos que o São Paulo recupere esse campo aí que foi perdido aí durante anos, né? Há muito tempo que o São Paulo não tem equipamentos de ponta para poder recuperar jogador, para poder evitar contusão. Como eu disse, né? Não adianta nada você montar um time
bom e não ter um departamento que você mantenha o jogador em campo, que é o mais importante, né? O jogador precisa estar descansado, estar em tratamento, né? Porque o jogador, quando acaba o jogo, ele já começa um tratamento, mesmo que ele não esteja machucado. Faz aquela questão de gelo, né? Massagem, tudo isso para evitar o estresse extremo e a contusão. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. E eu peço novamente aí quem for inscrito deixar aquele like e quem não for inscrito, se inscreve aí no canal que ajuda bastante a gente aí. Um grande abraço, até a próxima.